Graça e paz a todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. Para nós é um prazer muito grande estar recebendo você nessa maneira, né, que é a maneira em que nossos encontros estão acontecendo, mas que você seja abençoado aí na sua casa, que você possa receber a palavra do Senhor, que ela possa confortar seu coração, lhe edificar. A gente vai começar mais um culto e eu queria convidar você para fechar seus olhos e a gente poder levar nosso coração ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos tendo, Jesus, de louvar o Teu nome, Deus, de engrandecer o Teu nome, Deus. Senhor Jesus, recebe, Pai, o nosso louvor, o nosso culto. Que esse culto seja, Jesus, para a edificação da nossa igreja. Que ele possa alcançar, Senhor Jesus, aqueles que estão em casa, que estão sedentos de Te ouvir, Pai, de aprender mais de Ti. Senhor Jesus, acalenta os corações, Deus. E que a Tua presença, Senhor, possa ser sentida em cada casa, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por isso, por essa oportunidade, Senhor. Amor que faz mudar o mundo.
A paz do Senhor, igreja. Eu vou dar a palavra de ofertório e os irmãos podem abrir aí nas suas casas a Bíblia em 2 Coríntios 9, do versículo 6 ao 10. Vamos lá. Lembrem disto. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês.
é isso, irmãos, que assim como um pai dá um presente a um filho para ver a alegria dele, assim como a gente que tem um ministério serve a nossa igreja, a partir do momento que você dá a sua oferta, que você dá o seu dízimo, você está servindo a obra do Senhor de alguma forma, você está dando com alegria, dando com amor, né, e ajudando também para que a obra do Senhor cresça e para que ministérios continuem funcionando, engrandecendo o nome dele, porque isso não é para mim, isso não é para pastores, não, isso é para Deus. Então, que você dê com alegria, que você dê com a mente bem leve, sabendo que Deus está ali dando tudo, porque se você recebe, então também tem um momento em que você tem que dar. Então, dê com o coração aberto e dê sabendo que Deus ele cuida de você. Não se preocupe com sua situação, não se preocupe se vai faltar, porque não falta. E Deus é prova disso, porque você não passa fome, você não passa necessidade. Então, dê de coração. E também tem os QR Codes para você dar o seu dízimozinho, que eu acho que está aqui, ou está aqui. Está aqui? Está aqui. Aí você dá, você vai lá, pega o seu celularzinho, lê lá o QR Codezinho bem bonitinho, dá o seu dízimo. Também tem o QR Code também para caso você esteja precisando de ajuda, né, esteja passando por alguma situação, você pode ir lá entrar em contato, bem direitinho, tá? Passar para as pessoas responsáveis, tá? Que são total confiança. E também estamos tendo os do irmão Ivano para trazer as contribuições, né, das cestas básicas. Então, também você pode estar procurando o irmão Ivano também para falar com ele, levar sua doação, tudo certinho, tá certo? E tudo isso que a gente faz, né, é para Deus, não são para os homens, são para o amor de Deus e a obra dele. Então é isso. Amém. Este é o
Amém. Glória a Deus. Olá, queridos irmãos, amigos, convidados. Eu queria saudar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um domingo. Meu nome é Ávila Ribeiro, Ávila Cunha Ribeiro. Faço parte aqui dessa comunidade, a Igreja de Cristo São Vale. E eu espero que todos vocês estejam bem. Eu quero agradecer por você nos acompanhar todo domingo, através dessa plataforma digital. E eu estou muito feliz de estar aqui mais um domingo com vocês, estarmos juntos. Eu quero começar agradecendo a Deus pela vida dos envolvidos, desses irmãos que estão aqui, né, imbuídos toda semana, organizando esses louvores, organizando essa transmissão. E, queridos, vocês não podem ver por trás das câmeras, mas eles têm feito um trabalho de excelência. Então, eu sou grato a Deus pela vida deles. Queria agradecer também pelos meus familiares, por eles estarem orando por mim. Você que talvez esteja longe aí, tem um familiar lá na Itália, no Rio, em São Paulo, que tem nos acompanhado. Eu agradeço a Deus pela minha família também. Somos gratos a Deus por todas essas coisas e eu queria orar para a gente darmos início. Baixe sua cabeça na sua casa, onde quer que você esteja, e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esse momento de louvor, adoração ao teu nome, que o Senhor possa receber este culto racional, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas e o Senhor possa falar aos nossos corações, como tu tem falado esses dias. Eu quero agradecer por mais esse momento, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós. Tenha misericórdia dos meus irmãos, cuida das suas necessidades, tu sabes de todas elas. É assim que nós já te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o tema da pregação de hoje é bem simples, é gratidão. Gratidão, eu não sei se você tem sido uma pessoa grata, mas o tema é esse. E eu confesso a vocês que eu relutei um pouco a respeito desse tema. Eu fiquei um pouco receoso, porque eu fiquei me questionando, será que eu devo falar sobre gratidão nos tempos de hoje? Será que eu devo falar de gratidão onde a gente está passando por um momento que pessoas estão perdendo entes queridos, onde pessoas estão passando necessidades, têm perdido seus empregos? E eu fiquei, já faz algum tempo, que o Senhor vinha falando sobre esse tema ao meu coração. E esse mês todo, né, eu vinha trabalhando isso no meu coração, e Senhor, e perguntando a Ele. E Deus foi confirmando que deveria ser realmente essa palavra. Depois que Deus confirmou no meu coração, e depois eu ainda questionando, Ele foi confirmando através de outros acontecimentos. Vai ter agora o evento das mulheres, por exemplo, e o tema é adorando a Deus, se eu não me engano, na adversidade. Então, você adorar a Deus, mesmo na adversidade, é um ato de gratidão. Então, Deus foi falando comigo em cada momento, em coisas simples, que Deus fala conosco através de coisas que a gente nem imagina. Inclusive, no último culto, na terça-feira, o servo Eliésio, ele falou também sobre gratidão. Quando eu estava acompanhando ali o culto, eu comecei a rir, né, em casa, disse obrigado, Senhor, por estar confirmando, por estar falando que devemos ser gratos. Mas esse sentimento, essa emoção, como é que você está passando? Porque isso deveria ser algo natural ou comum a todos nós. Esse intuito de ser grato a Deus ou às coisas. E como é que você está? Como é que você, na sua casa, ou principalmente os cristãos, ele tem que ter esse sentimento naturalmente. Então, como é que a gente está? Será que a gente está grato a Deus? Eu já começo fazendo essa pergunta. Você tem sido grato a Deus diante de todas as questões? Talvez você não tenha sentido nenhum efeito desses últimos dias com o que tem acontecido. Todos já sabem muito bem esses acontecimentos, essas crises que estão acontecendo, principalmente na área da saúde. Talvez você não tenha sido atingido, você não passou por nenhuma necessidade, mas talvez tenha alguns irmãos que tenham passado por dificuldades, tenham perdido ente querido, tenham perdido o emprego,
né? Então, eu fiquei me questionando com relação a isso. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e que você já fosse refletindo se você realmente tem sido grato a Deus e se você não tem sido como deveria, que às vezes a gente é um pouco ingrato, né? Às vezes a gente fala assim, grato é uma coisa simples, natural, como eu falei, comum a todos nós, mas às vezes a gente se pega sendo ingrato a Deus. Então, abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 16, apenas o versículo 8 a gente vai ler. A ênfase vai ser esse versículo. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8, que diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Então, queridos irmãos, se detenha a isso, a esse texto, e a gente vai falar um pouco mais com relação ao livro de Crônicas. Vamos dar uma pincelada aí, você fique atento. Fique com a sua Bíblia aberta. O livro de Crônicas é interessante que, se você já fez uma leitura anual da Bíblia, e você começando desde Gênesis a Apocalipse, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, aí vem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Quando você chega em Crônicas, no 1 Crônicas, talvez você se depare assim, acho que eu já fiz essa leitura, eu acho que eu já passei por esse texto. E, por conta disso, às vezes, muitas pessoas não dão valor devido a esse livro, e às vezes até pulam, né? E o que acontece? Esse livro não é diferente dos outros, meus irmãos. Esse livro é um livro extremamente importante e único. Há quem diga que as gestantes, aí, as mamães, recorrem a ele para colocar o nome nos seus filhos, porque ele começa com a genealogia do capítulo 1 até o capítulo 9, mas ele tem outras funções e ele fala de outras coisas também. Então, ele é utilizado muito pelos historiadores, pelos cientistas, pelos teólogos, para comparar, conferir, até mesmo confrontar fatos bíblicos, as questões históricas. E, como eu já falei, sobre a genealogia. E o livro de Crônicas não é diferente dos demais livros, pois todos eles são inspirados por Deus. E toda a palavra de Deus é inspirada. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele também fala ao meu coração e fala ao seu coração através também desse livro. Não é só apenas um livro histórico. Eu estava estudando uma certa vez e vi relatos de vários homens, várias pessoas que eram descrentes, que não acreditavam na existência de um Deus ou do Deus Todo-Poderoso, esse Deus a quem eu e você confessa. E a partir do momento que eles começaram a comparar, a conferir ou a confrontar a palavra de Deus, a partir de datas, números, fatos, eles começaram a ver que a Bíblia é verdadeira, que a vida de fato é algo extraordinário e é a essência e é a palavra de Deus. Então, Deus, ele tem falado com o seu povo através da palavra de Deus, que é uma palavra viva e rica. Então, eu vi vários relatos de homens que eram descrentes e, a partir do momento que começaram a comparar, a verificar esses livros, essas passagens, começaram a se confrontar consigo mesmo e aceitaram ao Senhor Jesus e reconheceram o Senhor, passaram de descrentes para crentes. Mas o intuito dessa palavra de hoje é justamente falar sobre gratidão, como eu já disse no início, queridos. E esse capítulo, ele começa atribuindo algumas características, ele começa falando sobre algumas características de Deus, e o rei Davi, ele delega a Asaf, né, e a seus irmãos a celebrarem com hinos ao Senhor. E ele cumpre as suas promessas. No versículo 16, fala que Deus cumpre as suas promessas, que Ele é grande e merece todo o louvor. No versículo 25, isso de 1 Crônicas 16. No 26, fala que Ele é que criou os céus. No 27, diz que Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. E Davi vai falando aí que Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Na realidade, isso é um salmo, né, que também é encontrado no livro de Salmos,
96, 105 e 106, o que consta nesse cântico de Davi. Davi era mestre nisso aí, de desenvolver música, de elaborar músicas maravilhosas, e esse texto em específico, ele mostra a sua gratidão a Deus, E eu anotei aqui algumas coisas, que várias pessoas na Bíblia, estudando esses dias, eram gratas a Deus. Você vê que além de Davi, tinha Abraão, tinha Ana, Paulo, diversas pessoas eram gratas a Deus. E eu pergunto de novo, você tem sido grato ao Senhor? Memorize isso aí. Então, gratidão, eu peguei no dicionário aqui e diz o seguinte, só para refrescar a nossa memória. Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida. É querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico por ela, ou seja, por ter pago essa dívida. Gratidão ocorre sempre que alguém faz algo para o outro que gostaria que acontecesse a ela, sem esperar nada em troca. E isso faz com que a pessoa que fez a ação se sinta feliz e, obviamente, a que recebeu também. A gratidão traz junto dela uma série de outros sentidos, como o amor, a fidelidade, a amizade. Quem de vocês talvez não passou a ser amigo de alguém, passou a cultivar uma amizade através de algo que aquela pessoa fez para você, ou ajudou a você em alguma determinada situação, ou fez algo de graça para você, fez um favor ao seu filho ou um parente, e a partir dali gerou essa amizade, né? E você vê também nos relacionamentos, as pessoas têm um ato de fidelidade através da gratidão um pelo outro, e obviamente o amor que excede todas as coisas. Então, diz também que gratidão é um sentimento muito nobre. A palavra gratidão tem origem no termo latim gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou grato. Também deriva de gratia, que significa graça. Enfim, queridos irmãos, a gente vai abordar um pouco esse texto de 1 Crônicas 16, 8. Vamos dividir ele em 3 partes. E por isso que a palavra diz, você vê o quanto a palavra gratidão, o efeito da gratidão, ele gera uma coisa tremenda em nossas vidas. E Deus nos orienta, em 1 Tessalonicenses 5, 18, que em tudo dás graça, em tudo dai graça. Então, em tudo deveremos dar graça. É só na hora do bem bom? É só na hora que a gente está muito legal? Não, em tudo nós devemos dar graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para mim, para você, para convosco. Então, devemos cultivar essa gratidão. Então, como eu já disse, eu queria separar 3 tópicos para a gente refletir sobre isso. Eu talvez não tenha todas as respostas que você procura, se é que você tem alguma pergunta. Eu talvez não seja a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, mas é a palavra de Deus. Então, quem se dispõe a falar, ela é anunciada, é as boas novas, então receba em nome de Jesus. Então, louvai ao Senhor. A primeira parte do 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8. Louvai ao Senhor. Queridos irmãos, Davi louvava e exaltava ao Senhor por ter recebido diversas vitórias de suas mãos. Ele celebrava as maravilhas de Deus. Deus já havia dado muitas coisas e realizado muita coisa por Davi. E Davi sabia que Deus era poderoso o suficiente para dar muito mais do que aquilo que ele pedia ou que ele imaginava, né? Então, a gratidão de Davi a Deus era demonstrada em seus atos, louvando e exaltando o seu poderoso nome. Esse livro interessante também, que esse livro de Crônicas, ele deixa de fora a parte negativa de Davi, né? Se você vai olhando os textos anteriores de Samuel e de Reis, você vai ver que tem a boa parte das coisas, ou então na sua totalidade, não está escrita em Crônicas, porque tinha um intuito. Deus tinha um intuito, quando inspirou que esse livro fosse escrito, para que a imagem de Davi, né, que ele pressupõe que ele iria anunciar ali um novo rei messiânico,
a imagem de Davi fosse uma imagem positiva, uma imagem de um homem que era um homem que ajudava as pessoas, que era um homem que era grato a Deus. Ele era um homem que geria os recursos, né? Conseguia ser um líder que juntava as pessoas em torno da construção do templo. Então ele estava preparando as pessoas, dando uma esperança, uma nova esperança. Então tem esse intuito também, esse livro, de formar uma nova imagem em Davi, para que as pessoas tivessem esperança no novo Messias que haveria de vir, o rei messiânico, e também para a reconstrução da cidade e do templo. Então, isso é motivo de Davi louvar ao Senhor. E isso tem feito, eu tenho certeza que o Senhor tem feito também isso na minha vida e na sua. Ele não quer saber os nossos erros, os nossos pecados. Ele tem poder para perdoar e para salvar. Ele tem essa dádiva. Óbvio que os nossos pecados eles vão ter consequências. Não estou dizendo aqui que o escritor ele quis esconder isso no livro. Pelo contrário, ele sabia que nós teríamos acesso aos outros livros que conta as partes negativas de Davi. Mas o que Deus falou comigo através desse texto, que Ele quer que eu e você sejam uma nova criatura, tenham uma imagem de Deus, que sejamos gratos, que a gente possa agradecer ao Senhor. E por quê, queridos irmãos? Por que isso? Porque eu e você devemos louvar ao Senhor. Quantas benfeitorias o Senhor tem feito a você? Talvez você esteja passando um momento delicado, muito difícil. Mas se você se esforçar um pouquinho, se eu e você se esforçar um pouquinho, porque nós somos esquecidos, somos muito esquecidos, nós vamos lembrar de inúmeros benefícios, inúmeras coisas que o Senhor fez na minha vida e na sua, que não foi diferente na vida de Davi. Então, eu creio que são muitas, tanto na sua vida como na minha vida, meus irmãos. Eu estava fazendo esse estudo e de vez por outra eu começava a chorar sozinho em casa, porque eu começava a relembrar, Deus fez isso comigo, eu não sou merecedor, mas Deus teve cuidado, Deus cuidou de mim, e Deus cuida de você, meu querido irmão. Então, que a gente possa ter esse entendimento. Muitas vezes a gente está numa situação que a gente deve fazer igual Davi, dessa eu não vou escapar, dessa eu não escapo. Então, louve ao Senhor mesmo assim, porque quantas vezes o Senhor não te livrou, quantas vezes o Senhor teve auxílio contigo. Às vezes aconteceu algo assim que tirou você do prumo, como diz o ditado popular, deixou você cambaleando, mas lembre, o Senhor te sustentou, o Senhor te levantou, o Senhor cuidou de ti. Eu tenho certeza absoluta disso. Por isso, meus queridos irmãos, celebre ao Senhor. Neste dia, queridos, nós possamos louvar, como já as meninas já louvaram, o Celebrate já louvou aqui, louvar canções que exaltem o poderoso nome de Deus. E que a gente possa ser grato a Ele por todas as coisas. Então, o primeiro ponto que eu queria que você anotasse aí, o tema é gratidão, e a primeira parte desse versículo 8 do capítulo 16 de 1 Crônicas é, louvai ao Senhor. A segunda parte, se você está vendo aí na sua Bíblia, é, invocai o seu nome. Invocai o nome do Senhor. Queridos irmãos, se a gente for ver aqui em Isaías, abra em Isaías, por gentileza. Se a gente for ver em Isaías 55, a gente vai ver o seguinte, que Isaías diz que a gente deve buscar o Senhor, e buscar o Senhor enquanto há tempo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Isaías 55, 6 e 7, diz assim, preste bem atenção, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Se você diz, não vou invocar o Senhor não, que eu estou cheio de pecado, aí é que você deve invocar, meu querido irmão, porque o Senhor é rico em perdoar. E no 8 ele diz assim, eu ia ler só o 6 e o 7, mas vou ler até o 8, porque diz o Senhor para mim e para você, através do profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus que os caminhos que o Senhor tem para mim e para você, irmão, não é o meu. O caminho que Ele tem para mim não é o meu. E o que Ele tem para você não é o seu. Porque os nossos caminhos, nós temos tendência de pegar o caminho errado, de ir pela porta larga. Está entendendo? Então, glória a Deus por isso. E esse convite, buscar ao Senhor, ele está aberto definitivamente a todas as pessoas, mais do que nunca, queridos. Buscar ao Senhor, ele é confortante. Buscar ao Senhor, você tem esse privilégio, você tem esse direito, você tem essa liberdade de buscar ao Senhor. Ao mesmo tempo, ele diz assim, o texto continua e diz, enquanto se pode achar. Além de ser confortante, ele também tem esse paradoxo que parece ser aterrorizante, porque vai ter um momento que você não vai ter mais como buscar ao Senhor. Vai ter um momento que você não vai mais conseguir encontrá-lo. Então, invocai o nome do Senhor enquanto há tempo, meu querido irmão. Se você ainda não confessou ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, se você não tem vivido uma experiência profunda com esse Deus, que faz com que eu e você seja grato, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, invocai o seu nome enquanto há tempo. E Jesus, ele relata, ele faz esse convite, e ele fala claramente na parábola das 10 virgens. A porta foi fechada, querido, e aquelas virgens que não foram prudentes, que não estavam alertas, não estavam atentas, elas ficaram de fora. Elas não se programaram com as outras, separaram um azeite à parte, e quando chegou o momento, elas foram pegas de surpresa. Então, invocar o Senhor enquanto é tempo para você nem eu sermos pegos de surpresa, meu querido irmão. E na parábola da bodas, no caso essa que se encontra em Mateus 25, de 1 ao 3, a bodas das virgens, tem também as parábolas das bodas, apenas bodas, que se encontra em 22, 1 a 14 em Mateus. O rei destruiu aqueles que rejeitaram o convite para a grande festa do seu filho. Essa parábola faz esse... O Senhor tem feito uma festa e tem chamado a mim e a você. E o que você tem feito com esse convite? A palavra de Deus diz que os trabalhadores daquele rei foram atrás das pessoas e muitos deram desculpa. Muitos disseram, não, eu estou muito ocupado. E eu fiquei lembrando do paralelo de hoje em dia. Será que eu tenho dito ao Senhor, não Senhor, eu estou muito ocupado para participar das bodas. O meu trabalho já está me consumindo. Não, Senhor, eu estou preocupado com os meus filhos, eu tenho que ter dedicação exclusiva a eles. Óbvio, devemos cuidar dos nossos filhos. Isso também o Senhor nos orienta. Mas será que eu e você temos sabotado esse privilégio de invocar o Senhor com as nossas preocupações, com os nossos afazeres? E o rei ficou muito chateado e disse, vá atrás de mais gente aí, veja já que esses não querem vir, esses que estão não estão disponíveis a vir, vão atrás deles aí, de outros, dos mancos, dos aleijados, do doente. Talvez o Senhor está atrás de você, talvez o Senhor está atrás de mim. Talvez eu esteja falando aqui, mas só Deus sabe como está meu coração, querido. Não é porque eu estou aqui que eu sou melhor do que você ou maior, nada disso. Essa palavra, ela falou grandemente ao meu coração, que nós devemos louvar a Deus e devemos também invocar o seu nome. E isso deve ser uma coisa contínua. Não pode ser igual um comprimido, um remédio para a dor de cabeça, que a gente vai ali, está com a dor de cabeça, com enxaqueca tremenda. As mulheres têm bastante enxaqueca, né? O homem também tem. E você vai ali, compra um Dorflex ou sei lá, qualquer outro comprimido para dor de cabeça, e você pega aquela cartela de comprimido, toma, e depois que a dor de cabeça passa, você guarda aquele remédio e esquece. Nós não podemos fazer isso com o Senhor, meus queridos irmãos. Tem que ser uma busca contínua. O Espírito Santo que habita em mim e em você, ele tem que refletir através de nossos atos, da nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que eu tenha essa busca contínua, que eu não busque ao Senhor só nos momentos difíceis ou em determinados momentos e depois eu digo, não, Senhor, fica aqui na gaveta que depois a gente conversa. Não pode ser assim. Que Deus falou grandemente com isso. Então o convite está aberto, queridos irmãos. Buscai ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Buscai ao Senhor. Paulo dá outro conselho que se encontra lá em Coríntios 6:2. Porque
é para buscar o Senhor em que tempo, em que momento? Paulo diz, eis agora o tempo, o momento, a hora é essa, o dia é hoje. Então busca o Senhor, querido, a oportunidade é essa, o dia da salvação chegou. Então não exalte, não se exalte, não se constranja, fugiu a palavra agora, não tenha medo, não tenha vergonha, não fique tímido, busca ao Senhor, invoca ao Senhor, dê liberdade ao Senhor para habitar no seu coração, para fazer parte da sua vida por completo, por inteiro, não é pela metade. Então, queridos irmãos, primeiro ponto, louvai ao Senhor. Segundo ponto, invocai o seu nome. E terceiro e último ponto, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Fazeis conhecida as suas obras entre os povos. Queridos irmãos, fale daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Compartilhe as boas novas. Compartilhe as coisas que o Senhor fez através da sua misericórdia. Não porque eu e você merece, mas porque o Senhor é rico em misericórdia. Davi não apenas celebra os feitos de Deus em sua vida, como também os compartilha, queridos. Em sua canção de ações de graça, ele diz, em 1 Crônicas 16, 8 e também parte do 9, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Contem todos os seus atos maravilhosos. Aquilo que Deus tem feito na tua vida. Será que eu estou sendo feito conhecido para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus vizinhos, naquilo que o Senhor tem feito na minha vida? Ou será que as pessoas me conhecem que é aquele rapaz ali da gráfica da Avenida 6? É aquele rapaz que trabalha com bolo? É aquela moça que conta piada? Como é que ele conhece a você e a mim? Como é que o Senhor tem conhecido? Como é que nós temos proclamado ou compartilhado aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na sua? Será que eu sou conhecido apenas pela minha profissão, pelas minhas habilidades? Será que eu sou conhecido só pelo time de futebol que eu torço? Só pela minha posição partidária? Será que eu tenho sido conhecido porque eu dou meus relatos através de temas polêmicos, como agora tivemos um tema super polêmico de uma criança? Quantas crianças são violentadas no mundo e no nosso país? Quantas pessoas são abusadas? E será que a gente é conhecido só porque a gente deu uma palavra, uma referência, ou fez uma citação através desse texto, ou até brigou com alguém porque teve uma posição divergente da minha, porque a pessoa torce por outro time, ou porque ela tem uma posição de partidária ao contrário da minha, uma posição partidária contrária à minha? Será que eu sou conhecido só nisso? No arengueiro, como diz aqui no Nordeste? No confusento? Ou será que eu tenho sido conhecido porque eu compartilho as boas novas do Senhor? Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua. E Davi diz assim, aquilo que Deus tem feito em nossa vida não pode ficar retido. A reflexão que eu trago para a gente, não é Davi que falou, isso aqui é uma reflexão. Aquilo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, não pode ficar retido só para nós mesmos, queridos. A sua gratidão e a minha deve ser compartilhada. Esses atos de Deus em nossas vidas precisam ser divulgados. O fruto de um coração, a Bíblia fala que o fruto de um coração grato ao Senhor é compartilhar daquilo que Ele fez. Nós não devemos ter vergonha. Foi uma coisa tão besta, tão simples. Divulgue, porque o Senhor é tremendo. Talvez não seja relevante para Renato, mas seja relevante para Caleb, ou seja relevante para a Jéssica. Então que a gente tenha essa percepção. Então o coração agradecido deseja fazer conhecido todas as coisas. Davi desejava que todos, mas todos, conhecessem esse Deus maravilhoso, que realiza as suas obras em nossas vidas. Não era diferente na vida de Davi, não é diferente na nossa vida. Então que a gente possa fazer conhecido aquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua. E ele desejava que todos pudessem um dia experimentar esse poder. E também vivessem
e viessem a ter um coração grato a Deus, grato ao Senhor. Esse era o desejo de Davi, para mim e para você. Então, que a gente possa fazer conhecido todas as coisas. E eu fazendo esse estudo, eu não tive como esquecer do que aconteceu com Jó. Eu não tive como deixar de lembrar. Jó, ele tinha uma vida muito tranquila, muito boa, farta. E houve um momento ali que tudo foi retirado de Jó. Depois você pode estar lendo a história de Jó, não vou entrar em detalhes, mas Jó perdeu tudo o que tinha. Talvez você tenha perdido muitas coisas. Jó perdeu seus bens, perdeu seus familiares, parte das suas famílias. E Jó, ele ficou arrasado. Mas Jó disse para mim, disse para aqueles que estavam à sua volta. Jó foi amaldiçoado pelos seus amigos. Talvez você já tenha sido confrontado em algum momento. Você serve a esse Deus que levou o seu pai, levou a sua mãe, e somos imortais? Nessa terra, sim. Nessa terra, não. Mas fomos feitos criaturas para vivermos eternamente com o Pai. Somos feitos criação do Senhor para viver eternamente com Ele. Aqui somos perecíveis. Mas você, como eu estava falando, você deve ter sido confrontado já, como Jó já foi, como Jó foi naquela época. E você tem conhecido os benefícios que Deus tem feito, as obras que Deus fez na sua vida? Jó fez. Até hoje lembram da história de Jó. E Jó sofreu bastante, mas ele disse àquelas pessoas, até a sua mulher o condenou, até a sua mulher o amaldiçoou. Mas ele disse, está escrito, você pode procurar e ver. E Deus disse para mim e para você, Deus te deu, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E estava meditando e ficava lembrando das coisas que às vezes a gente reclama. E também eu lembrei de uma outra história que aconteceu com a irmã da nossa igreja. Um testemunho vivo que temos aqui na nossa comunidade. A irmã, ela em um determinado momento da sua vida, o Senhor levou o esposo dela e um dos seus filhos. Eu posso ter uma ideia do que essa irmã passou. Posso ter assim um quadro pintado do que aquela irmã sofreu. Mas louvado seja o nome do Senhor. Porque essa irmã, até hoje, ela faz conhecido o que o Senhor fez na vida dela. Eu não consigo me conter quando eu lembro dessa história. E fazendo esse estudo, a gente quando começa a estudar a palavra de Deus em profundo, que às vezes a gente é desobediente, não estuda como deveria, né, Renato? Às vezes a gente é desobediente. E Deus nos deixa sensível. E quantas vezes eu chorei em casa. Eu estava tão sensível que Jéssica mandou uma música para mim, pode ser essa música, Sérgio? Jéssica, eu estou chorando. Né? Jéssica depois pode confirmar com vocês. Mas essa irmã, ela faz conhecido as obras que o Senhor tem feito na vida dela. O Senhor, do mesmo jeito que restaurou a família de Davi, o Senhor tem restaurado a família dela. Ela ficou viúva, mas Deus mandou outro esposo para ela. Deus concedeu a bênção dela ter outro filho. E é isso que eu queria conversar com vocês, meus irmãos. Dentro desse texto de Crônicas, Deus, ele tem um propósito na minha vida e na sua. O poder da gratidão é tão grande que esses dias, assistindo um vídeo a respeito da gratidão, um neurologista falava sobre gratidão. Talvez você tenha assistido. E ele falando a importância do exercício da gratidão. Ele viralizou esse vídeo, muitas pessoas assistiram, talvez você tenha assistido. E ele estimula o cérebro. E ele dizia ali naquele estudo que ele diz que reduz a pressão arterial quando uma pessoa que é grata a Deus. A pessoa que tem gratidão, ela tem menos risco de ter infarto e AVC. Será que esse número de infarto que temos visto, as pessoas tendo AVC agora durante essa pandemia, dessa crise de saúde, muitas delas estão relacionadas a essa ansiedade, essa inquietude, ou essa ingratidão que às vezes
a gente pega para nós que temos essa tendência de focar no negativo. E ele fala que libera um hormônio, esse ato de gratidão libera um hormônio que se chama ocitocina, que isso faz com que permite que a pessoa melhore sua interação interpessoal, que a gente não fique preocupada com o passado ou comparando, antes era assim, agora é assado, ou não fiquemos ansiosos com o futuro, com o amanhã, como eu já preguei na última pregação. Então, está sendo feito um tratamento, queridos irmãos, de prevenção, para que a gente tenha contentamento, não que a gente seja acomodado, mas que a gente seja grato, que a gente tenha esse exercício de gratidão, para que a gente possa ter um equilíbrio emocional. Se você é uma pessoa meio ascética, não concorda muito com a palavra de Deus, mas eu tenho fé em Deus, que Deus vai abrir os seus olhos, tirar as escamas, vai colocar no teu coração o desejo de acreditar, de crer e de viver a palavra de Deus. Mas isso aqui também já lhe ajuda, fisicamente, vamos dizer. Então, seja grato a Deus, não murmure. Quantas vezes eu me pego murmurando, meus irmãos? E lá em casa, a mulher já disse, aí aqui eu vou dar dizer aqui um exercício que ele indica, eu poderia compartilhar com vocês se você não assistiu o vídeo. Todo dia liste 3 motivos de gratidão. Ele disse que no início é uma dificuldade, você pode achar que a gratidão tem que ser uma troca de um carro, uma compra de uma casa, né? um nascimento de um filho, mas pode ser coisas pequenas. Ele fala que se o carro não quebrou, se a internet aqui não cair, se o microfone funcionou, glória a Deus, que a gente seja grato a isso. Se os irmãos conseguiram louvar, saiu tudo bem, glória a Deus, meu irmão. Mas se não saiu também, misericórdia. Vamos louvar ao Senhor e ser grato a Deus por isso. Então, que eu e você, meu irmão, faça esse exercício, que a gente não dê ênfase. Quantas vezes eu já passei por isso, trocar o carro, ó. Você está na bênção, trocou o carro, aí vem alguém, arranha seu carro, bate no seu carro. Um dia desse, mesmo, uns 20 dias atrás, o cara passou feito louco no sinal de bicicleta. Quando ele viu, ele estava em cima do carro, não tem mais o que fazer. O cara era habilidoso, caiu assim com a bicicleta assim, caiu, que eu digo, de corpo, mas não caiu da bicicleta, bateu no carro, arranhou. Eu disse, vou voltar atrás desse cara. Eu disse, vou voltar para quê? Glória a Deus que ele está ali pedalando, e glória a Deus que eu estou aqui. Depois eu vi que estava arranhando o carro, eu digo, isso é nada. Mas às vezes já teve um momento de eu reclamar por conta de um arranhão de um carro. Então que a gente possa dar ênfase às maravilhas e às grandezas de Deus, porque do jeito que ele fez na vida de Davi, ele faz na minha e na sua. Paulo diz assim, Colossenses 3:17, tudo que eu e você fizer, seja por ação, seja por palavra, faça em nome do Senhor Jesus. Faça em nome do Senhor Jesus, dando graças por meio dele, a Deus Pai. Nós seremos mais gratos a Deus pelos seus benefícios. E Davi, queridos, para concluir, agora eu já passei mais 5 minutos aqui, quando eu disse que ia concluir, Davi não somente louvava e engrandecia com os seus lábios, mas tinha um espírito agradecido. No Salmo 108:1, ele mostra o seu desejo em louvar e exaltar a Deus com a sua alma e o seu coração. Está firme, o seu coração está firme, ele fala nesse Salmo 108:1. Podemos perceber nesta atitude de Davi um coração totalmente grato ao Senhor, uma gratidão que brotava do mais profundo do seu ser, e por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Sejam agradecidos a Deus, é o que Paulo nos ensina em Colossenses também 3:15. O Senhor se agrada de um coração que reconhece a sua graça. Não se esqueça de tudo que o Senhor já fez. Não se esqueça. Então, queridos, primeiro, louve o nome do Senhor. Segundo, invocai o seu nome, não temporariamente, mas constantemente e para sempre. Terceiro, fala daquilo que o Senhor já fez na tua vida. E se diante de tudo aquilo que a gente falou esta noite, nesse dia, se diante de todas as coisas, eu ainda queria compartilhar um texto para você. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Eu ainda quero compartilhar um texto com você que diz o seguinte, que falou muito ao meu coração esses dias. Se mesmo assim você ainda está meio tímido, de abrir o seu coração para o Senhor, de dizer assim, Senhor, toma conta da minha vida. Toma o meu coração, como foi louvado esta noite. Toma conta de todas as coisas. Tem um texto que fala sobre as provas e a certeza do amor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele diz assim,
Talvez você tenha se questionado, mas Ávila, você não sabe o que eu tenho passado. Eu perdi minha família quase toda igual a Jó. Ávila, você não sabe o que eu tenho sofrido, as necessidades que eu tenho sofrido. Mas lembre de um homem, aquele que não poupou nem o seu próprio filho. Romanos 8, a partir do 31 relata isso. Ele não poupou nem seu próprio filho. Ele nos justificou através da sua misericórdia. Então, meu querido, quem nos separará desse amor? Quem nos condenará desse amor de Deus? Deus te ama, meu irmão. Somos considerados, esse texto mais para frente diz que somos considerados como ovelha, levados ao matadouro diariamente. Diariamente. E o que é que tem lhe afligido? É tribulação? É angústia? É fome ou nudez, o texto fala? É perigo? Será que é a espada? Em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em todas as coisas nós podemos suportar essas tribulações. Nós poderemos passar algum tipo de necessidade, mas nós vamos continuar firmes, porque o Senhor tem cuidado e vai cuidar da minha vida e da sua. E o texto ele diz, até o 39, depois ele conclui dizendo: pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus. Então que a gente possa ser grato a Deus, queridos, porque nada vai nos separar desse amor. Nada vai nos separar desse amor. Então, eu sou grato à minha família por estar orando pela minha vida. Eu sou grato a meus irmãos em Cristo que estão aqui. Talvez você não consiga ver todos. Eu sou grato a vocês, meus irmãos. Que Deus recompense essa disposição de... Você não sabe quanto é gratificante, meu irmão, você que está aí, talvez distante. Como é prazeroso. Eu cheguei aqui e fiquei contemplando a vida desses jovens e de alguns adultos que estão ajudando nisso aqui, que estão se dedicando com esmero à obra de Deus. Então eu sou grato ao Senhor, faça parte disso. Seja grato a Deus, participe na sua comunidade, onde quer que você seja. Abra o seu coração, entregue a sua vida ao Senhor. Então eu sou grato aqui a todos aqueles irmãos que oraram por mim. Sou grato pelos meus pastores, meu irmão. Como é bom ter pastores, o privilégio. Se você nunca experimentou dessa sensação de ter um pastor cuidando de você, um pastor de ovelha, como Deus cuida do seu povo. Eu tenho o privilégio de ter pastor, logo 2, fora os outros. Porque Elias é meu pastor, Serginho é meu pastor, Jéssica é minha pastora. Mas oficialmente eu tenho o pastor Jéssica, o pastor Vanilson, sou grato pela vida deles. Eu sou grato principalmente porque Deus enviou seu filho por mim e por você. Ele me tirou do lamaçal, de um charco de lodo e me colocou em terra firme. Então eu louvo a Deus por isso, eu sou grato a Ele eternamente. Não importa as circunstâncias, eu não quero passar o que Jó passou, eu não quero passar o que a irmã Joana d'Arc passou. Deus me livre disso, mas se eu tiver que passar, que eu tenha esse entendimento, que eu seja grato a Deus. E sabe que essas coisas daqui são passageiras. E continue louvando e agradecendo e louvando o nome do Senhor. Os irmãos vão louvar agora um hino. Eu sei que eu não mereço, queridos. A tua misericórdia é infinita em nossas vidas. Eu só sei que o Redentor vive. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. E que Deus abençoe vocês. Continue louvando ao Senhor. Busque Ele incessante. Invoque o Senhor. E faça conhecidas as suas maravilhas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Consigo ouvir
som. Amém, queridos. Que Deus possa lhe dar uma semana abençoada e que você aí, onde quer que você esteja, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse momento, mais esse culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo diante das dificuldades ou das alegrias, mas o Senhor não tem esquecido de trazer de suprir as nossas necessidades. Então, que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança e que a gente tenha um coração grato ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Que o Senhor continue colocando esse desejo no meu coração e dos meus irmãos de invocarmos o Teu nome e ser alegres e ser gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É assim que nós já te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu vou impetrar a bênção apostólica, né? Eu, como presbítero da igreja, o servo Eliésio permitiu aqui. Ele disse que não permitiu, não. Ele disse, você que sabe. Então, para a gente não deixar esse momento passar em branco, que você receba, mesmo não sendo o pastor, a figura do pastor, mas que você possa estar recebendo a bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que a doces e ricas consolações do Espírito Santo habite em vosso e no nosso coração, desde agora e para todo sempre, que todos digam amém. Deus abençoe, ficam com Deus, a paz do Senhor a todos.